Oi, gente! Hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto muito importante de maternidade. Com o diagnóstico do meu filho em mãos, eu consigo falar com vocês agora bem melhor sobre o assunto. Tem até um vídeo aqui no meu canal do YouTube falando por cima, assim, bem no início, que meu filho tinha sido diagnosticado com TDAH. Enfim, eu vou tentar ser breve para esse vídeo não ficar muito longo. Meu filho, ele foi diagnosticado com transtorno do espectro autista nível 2, com atraso da linguagem, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vamos lá, vamos falar desse assunto. Meu filho, gente, ele desde muito novo, ele sempre começou a busca aí de diagnóstico. Não foi por minha conta, assim, eu não percebi muita coisa no início, só que eu precisava trabalhar, eu morava em São Paulo, quando ele nasceu, não demorou muito, eu precisava trabalhar, e aí eu coloquei ele na creche a partir dos 9 meses de idade. De quando ele começou a ir pra creche, gente, toda creche que ele chegava dava um mês, no máximo, eles me chamavam, as professoras me chamavam a atenção de que ele era diferente das outras crianças. O meu filho, o que eu posso especificar pra vocês? O que mais pega nele é o TDAH, não é nem o aspecto autista, né? O autismo em si, mas o TDAH pega muito, muito forte nele. Ele é uma criança extremamente hiperativa. Eu percebi algumas coisas quando ele era bebê, porque ele tinha muitas risadas extremas desde quando ele era bebê. E sempre muito ativo, dificuldade para dormir. E assim, quando ele começou a... Primeiro que ele teve atraso em todos os desenvolvimentos, para segurar a cabeça, pra falar, pra andar, pra tudo você pensar, pra engatinhar, sempre foi 2 meses após a data limite do que seria pra criança se desenvolver. E isso eu percebia, né? Também percebi porque teve uma ocasião que eu achei bem estranho, isso nunca saiu da minha cabeça, que era quando ele era pequeno, assim, antes de andar. Eu comprei um andador, daqueles andador assim, redondo, que você coloca a criança no meio e ela vai se apoiando pra andar. E ele simplesmente percebeu que as rodinhas faziam ele andar e ele não queria andar, ele simplesmente ficava se jogando assim, batendo o andador de um lado pro outro. E eu achei aquilo super fora do comum. Aí eu fiquei tipo, meu, como assim esse menino percebeu que tem rodinha e não quer andar? Aí que ele não quer andar, ele quer ficar jogando o andador de um lado pro outro. Foram pequenas coisas que a gente foi, então aí começou a busca. Como ele era muito novo, muito pequeno, o diagnóstico é muito complicado assim, muito pequeno, então eles saíram jogando de um profissional pro outro, e psiquiatra, e psicólogo, e neuro, e pediatra, e era médico atrás de médico. Tudo para conhecer ele, ver o desenvolvimento mesmo que estava acontecendo. Então, quando eu cheguei aqui na minha cidade, que eu me separei, meu filho hoje ele tá com 4 anos, ele vai fazer 5 anos em novembro, e a gente conseguiu o diagnóstico só agora. Demorou bastante, mas não tinha como não ter diagnóstico, porque ele tá tomando medicação. A médica passou risperidona pra ele. Ele começou com risperidona e, gente, juro por Deus, assim, esse menino melhorou 50%, tipo, muito, muito mesmo. Ele toma uma dose baixa, mas mesmo assim melhorou horrores, melhorou muito. Continua hiperativo, continua agitado, continua jogando brinquedo pra cima, porque ele é assim. Só que diminuiu um pouco mais, sabe? Porque a teimosia, a desobediência era sem limites. E aí deu uma diminuída, assim, deu uma melhorada muito. Agora que ele teve o diagnóstico, a doutora passou remédio para o TDAH e aumentou a dose do risperidona, né? Não aumentou a dose, mas ele toma à noite e aí ele vai passar a tomar de manhã também uma dose mais baixa do que a que ele toma, e junto com o remédio para o TDAH. E as terapias, né, gente? Fono, psicóloga, enfim, terapia ocupacional, tudo ele tem que passar. Eu vim contar
aqui pra vocês, pra quem não conhece a história do meu filho é essa. Ele é uma criança super amorosa, ele interage super bem com outras crianças, já ele não interage muito bem com adultos. Por conta do TEA mesmo, do autismo, ele não interage muito bem com adultos. Eu peço ele pra abraçar alguém, ele abraça de costa, por questões sensoriais. Ele tem muita rigidez cognitiva, ele faz tudo sempre do mesmo jeito, sabe? Tem que ser tudo na mesma ordem. Então são esses pequenos detalhes. O autismo traz umas manias pra ele, que ele vai ter que, né, ali se adequar, conviver. E o TDAH é que faz o cérebro dele assim, gente. O cérebro dele é girando, ele brinca com a própria mão. Ele pega a minha mão pra brincar com as mãos dele, quando ele não tem brinquedo ali no momento. Ele sempre tá em movimento. Se ele não tiver em movimento, ele tem que estar com algo na mão, assim, pra ele mexer, pra ele brincar. Ou então ele sempre vai estar em pé. É sempre isso. E é isso, gente, aos poucos, mas de resto ele é uma criança super inteligentíssimo, ele tem hiperfoco em animais, ele sabe tudo, ele aprende as coisas muito rápido. Só que ao mesmo tempo que ele aprende muito rápido, ele desfoca muito rápido das coisas que ele aprende e isso me deixa maluquinha da cabeça. Gente, ele tem paciência zero, então quando ele quer alguma coisa, ele quer na hora, ele fica, mãe, eu quero, por exemplo, quero água. Quero água, quero água. Ele fica repetindo, literalmente. Ai, eu falto ficar maluca, mas a gente, como mãe, a gente respira fundo e faz tudo acontecer. Mas, gente, meu filho é uma criança muito inteligente, muito amorosa, muito carinhoso, né? Ele tem umas maniazinhas ali do autismo, mas ele é muito carinhoso. Eu tô começando a me cuidar agora, porque esse tempo todo de diagnóstico dele eu não conseguia me cuidar. E eu sempre fui uma pessoa que tenho meus problemas psicológicos, sempre tive muita ansiedade desde quando eu nasci. Sempre tive muitos problemas com ansiedade, depressão, síndrome do pânico, sempre tive isso daí tudo. E no meio disso tinha ele, então eu não conseguia me cuidar. Agora que eu tô conseguindo cuidar dele, com o diagnóstico tudo certinho, tudo bonitinho, eu estou começando a me cuidar. Que inclusive eu comecei a tomar uma medicação, o médico me passou, que foi o Pondera, que hoje em dia eu falo que é o meu melhor amigo. O Pondera, eu não consigo mais ficar sem essa medicação. Eu virei uma outra pessoa depois que eu comecei a tomar essa medicação, porque ele funciona no meu sistema nervoso tão bem que eu consigo ser outro ser humano, que eu também sou uma pessoa bem acelerada, né? Mas, graças a Deus, tá tudo entrando nos conformes. E sim, gente, eu desconfio, é porque o médico falou, quem da família tem autismo e tal. Eu não sei, mas eu desconfio sim que eu possa ter algum grau de autismo, eu tenho que, né, ser tratada, tenho que entrar nisso, porque eu também sempre fui muito diferente, desde pequena. Minha mãe fala, todo mundo fala, eu sempre brincava com objetos. Eu brincava com outras crianças, mas eu sempre tava distante, minha cabeça funcionava diferente, até hoje minha cabeça funciona diferente. Mas, gente, o foco no momento não sou eu já sou grande, já aprendi a conviver com as minhas coisas. Só os meus surtos, que de vez em quando eu tenho surtos, gente, eu sempre tive surtos. Sempre. E os meus surtos é bem complicado de lidar. Mas hoje em dia eu estou começando a me cuidar. E eu já sou uma adulta, é diferente. Meu filho, ele tá começando a vida, né? E eu não acho que eu tenha TDAH, né? É uma coisa que meu filho tem que eu acho que é mais complicado pra ele do que pra mim, né? Que tenho que lidar com essas manias, assim, que eu também tenho muita rigidez cognitiva. Minhas coisas são sempre do mesmo jeito, sempre do meu jeito, tudo no mesmo lugar, enfim, eu faço todas as mesmas coisas nas mesmas horas, todo dia. Enfim, gente, é isso. E o foco agora é ele. Eu vim fazer esse vídeo pra que as mamães, né, as famílias que têm crianças assim também,
se sintam de alguma forma acolhidas por saber que existem outras mães. Eu sei que hoje em dia tem muitos e muitos diagnósticos de autismo, as pessoas falam que está sendo exagerado. Eu não tenho como eu concordar e discordar, gente, porque no meu caso do meu filho é nítido, né? Na apresentação do Dia das Mães foi bem constrangedor. Eu não sabia se levava ele ou não, mas eu deixei ele participar. E foi bem complicado, porque as outras mães olhavam torto. Ele tava com a pulseirinha do autismo, mas as outras mães olhavam torto porque ele ficava entrando na frente das outras crianças enquanto as outras crianças cantavam e dançavam, então tava atrapalhando a filmagem. Mas ele foi super bem tratado. Mas, gente, é nítido. Então eu não sei os outros diagnósticos, mas o meu filho aconteceu, né? Então é isso, gente. Vamos procurar sempre cuidar das crianças, levar no médico, comprar os remédios. E essa questão da medicação é super importante, porque o meu filho hoje é outra criança e cada dia vai cada vez melhorar mais, e com as terapias também. Comenta aí se você vive alguma experiência do tipo, se vocês conhecem alguém. Na minha família foi bem complicado, porque a minha mãe no início ela falava não é isso, não é isso, não é, ela não aceitava. Meu pai também não queria aceitar. Minha irmã, que ela já convive mais com isso na igreja, ela aceitou mais fácil. Mas é muito complicado, gente, a própria família não quer aceitar. Eu, como sempre não fui normal mesmo, eu própria me identifico com isso, eu aceitei. Enfim, é cuidar, é aquilo, a criança, ela é normal. Ela só tem que ser mais cuidada do que uma outra criança. Enfim, é isso. Comenta pra eu saber o que vocês acham do assunto. Um beijo, até o próximo vídeo.